Olá, cursistas, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Meu nome é Caroline e trabalharemos junto à disciplina Funções Elementares. Peço que em nossas aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para que, quando surgir alguma dúvida, vocês possam anotar e depois postarem no nosso fórum de tira-dúvidas. Já aproveitando a oportunidade para dizer que haverá um fórum de tira-dúvidas para cada uma das nossas aulas. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente à aula. E para que tenhamos um bom resultado, será necessário a dedicação de vocês nos estudos e atividades da sala de aula. Mas também é importante que vocês leiam toda a nossa apostila. Vamos começar? Funções logarítmicas. Toda função definida pela lei de formação f de x igual log de b na base a, com a diferente de 1 e a maior que zero, é denominada função logarítmica de base a. Nesse tipo de função, o domínio é representado pelo conjunto dos números reais maiores que zero e o contradomínio, o conjunto dos números reais. Então, nós temos o logaritmo, onde b é o nosso logaritmando, a é a nossa base e x é o nosso logaritmo. O logaritmo de b na base a é o mesmo que a elevado a x é igual a b, que foi a função exponencial que vimos na última aula. Exemplos de funções logarítmicas é logaritmo de x na base 2, logaritmo de x na base 3, logaritmo de 1/2 na base x, logaritmo de x na base 10. O gráfico do logaritmo é bem parecido com o gráfico da nossa função exponencial. Ao contrário, o gráfico logaritmo, ele intercepta o eixo das abscissas no ponto 1. O nosso gráfico da função exponencial era o contrário, certo? Então, a nossa função ela vai ser crescente para o logaritmo, quando nós temos esse desenho, um logaritmo onde a base é maior que zero, e vai ser decrescente o logaritmo onde a base está entre 0 e 1. A característica, então, da função, como eu disse no exemplo anterior, a nossa função aqui é a nossa função exponencial, onde ela cruza, é um a elevado a x, onde ela cruza aqui o eixo das ordenadas no ponto 1. Já o nosso logaritmo ele vai cruzar os eixos da abscissa nesse ponto 1. Então, as características do gráfico da função logaritma, como diz, y igual a logaritmo de x na base a, o gráfico está totalmente à direita do eixo y, pois ela é definida para x maior que zero, intercepta o eixo das abscissas no ponto 1 e 0. Então, a raiz da função é x igual a 1. Note que y assume as soluções reais, por isso dizemos que a imagem é igual ao conjunto dos números reais. Através dos estudos das funções logarítmicas, chegamos à conclusão que ela é uma função inversa da função exponencial. Observe o gráfico a seguir. Podemos notar que o par ordenado xy está no gráfico da função logarítmica se o seu inverso, yx, está na função exponencial da mesma base. Bem, vamos ver então algumas propriedades de logaritmo. O nosso valor de a ele vai estar entre 0 e é maior que 1, ele tem que ser diferente de 1, e b ele é maior que 0 e c é maior que 0. Então, algumas propriedades do logaritmo é: logaritmo de 1 na base a vai ser igual a 0, que é o logaritmo de 1 na base a. A segunda propriedade, então, logaritmo na base a de a é igual a 1. A terceira propriedade, logaritmo de b na base a vai ser igual a 1 sobre logaritmo de a na base b. Quando a gente está invertindo, então, as bases, a gente coloca 1 sobre esse logaritmo. 4, logaritmo de b na base a é igual a x, então, b é igual a elevado a x, que é a regra geral de logaritmo. A quinta propriedade, logaritmo de b vezes c, vai ser na base a, é igual ao logaritmo de b na base a mais logaritmo de c na base a, que chama logaritmo do produto. A sexta propriedade, logaritmo do quociente, logaritmo de b dividido por c na base a é igual ao logaritmo de b na base a menos logaritmo de c na base a. E a sétima propriedade, que é logaritmo de base ou argumento, que é igual ao logaritmo de a elevado a b na base a é igual a b. Vamos ver, então, alguns exemplos
dessas propriedades. A nossa primeira propriedade que a gente normalmente, a quarta propriedade geral do logaritmo, nós podemos ver um exemplo dela será logaritmo de x mais 5 na base 3 é igual a 2. Então, esse 3, nós teremos aqui, então, 3 elevado a 2 vai ser igual a x mais 5. 3 elevado a 2, 9, é igual a x mais 5. Então, x vai ser igual a 4. A nossa quinta propriedade, nós temos, então, que o logaritmo de b vezes c na base A é igual ao logaritmo de b na base A mais logaritmo de c na base A. Podemos dar um exemplo, que é o exemplo de logaritmo de 6. Na base 10 ali, que não precisamos de escrever. Então, nós podemos dizer que é o logaritmo de 2 vezes 3, que é o mesmo de logaritmo de 2 mais logaritmo de 3. A sexta propriedade que nós temos, que é o logaritmo de b dividido por c na base A, é igual ao logaritmo de b na base A menos logaritmo de c na base A. Então, logaritmo de 3/5 na base 2 vai ser igual ao logaritmo de 3 na base 2 menos logaritmo de 5 na base 2. E a sétima propriedade, que nós temos que o logaritmo de a elevado a b na base A é o próprio b. Então, logaritmo de 2 elevado a 5 na base 2. Então, esse logaritmo ele tem que dar o resultado que é 5, certo? Então, nós teremos aqui, isso vai ser igual a um valor x. Então, teremos 2 elevado a x é igual a 2 elevado a 5. Então, x vai ser igual a 5. As funções logarítmicas envolvem em sua resolução propriedades destinadas ao estudo dos logaritmos. Portanto, seu desenvolvimento depende do conhecimento prévio dessas propriedades que vimos anteriormente. Vamos ver o exemplo, então, na equação Q é igual a Q0 vezes E elevado a menos R vezes T, representa a massa final da substância e Q0 a massa inicial e R a taxa de variação e T o tempo em anos. Note que nessa equação a massa final está em função do tempo T, como se nessa equação, então nós vamos determinar quantos anos 50 gramas de uma substância se reduz a 5 gramas, obedecendo à taxa de variação de 8%. Então, a primeira coisa que nós temos é Q0, então, é nosso valor inicial. Vamos determinar, então, quantos anos de 50 gramas uma substância ela vai reduzir a 5 gramas. Então, nesse início, ela vai ter 50 gramas. O nosso Q, ele vai ser o 5, que essas gramas ela vai se reduzir a 5 gramas. E o R vai ser, então, a nossa taxa de variação, que é 8%. Então, 0,08, que é o mesmo que 8%. Então, teremos que 5, já que o nosso Q, né, substituindo ali na nossa função, vai ser igual a 50, que é o nosso Q0, que multiplica E elevado a R, que é 0,08, vezes T, que é a quantidade de anos que a gente está procurando. Então, esse 50 ele vai passar dividindo. Então, teremos 5 dividido por 50 é igual a E elevado a menos 0,08T. Então, E elevado a menos 0,08T, ele é igual a... Nós podemos colocar aqui, ele vai ser igual a 5 dividido por 50, certo? Podemos, então, para cancelar essa base aqui, nós podemos
encontrar o logaritmo desse lado aqui. Então, cancelando a base E, menos 0,08t, foi o que sobrou ali do lado, é igual a menos logaritmo de E elevado a 10 a menos 1. Então, menos 0,08t vai ser igual, aqui o logaritmo positivo, aqui esse menos 1, pela propriedade, ele vai vir para cá. Menos 1 que multiplica logaritmo de 10 na base E. Uma propriedade também que o logaritmo de E de 10 na base E, nós podemos chamar ele de ln. Então, menos 0,08t vai ser igual a menos ln de 10. ln de 10 vai ser igual, então, 2,3026. T. Então, T, ele vai ser igual a ln de 10 dividido por 0,08. T vai ser igual a 28,78. Então, o tempo para que ocorra a redução é de aproximadamente 28 anos e 9 meses. As funções trigonométricas são funções angulares importantes no estudo dos triângulos e na modelagem de fenômenos periódicos. Porém, são definidas como razões de dois lados de um triângulo retângulo, contendo um ângulo ou uma forma mais geral como a razão das coordenadas de um ponto no círculo unitário, ou uma forma ainda mais geral como uma série infinitas ou como soluções para certas equações diferenciais. Existem 6 funções trigonométricas básicas, cada uma com a sua abreviatura em notação. As padrões são seno, cosseno e tangente, que aqui veremos na aula de hoje. Então, temos um triângulo retângulo. Vamos ver agora as nossas relações fundamentais. A relação da trigonometria. Esse lado aqui, nós temos a hipotenusa, que é o lado maior, certo? E em relação ao ângulo tetra, nós temos que esse lado aqui é o lado oposto a θ e esse lado é o lado adjacente. Então, para encontrar o cosseno, nós sabemos que o cosseno ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O seno ele é o cateto oposto dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente e que também nós podemos dizer que é o seno dividido por cosseno. Temos ainda uma tabela onde nós temos alguns valores do cosseno, do seno e da tangente. Vamos ver então um exemplo. Ao empinar uma pipa, João percebeu que estava a uma distância de 6 metros do poste onde a pipa encalhou. Renata notou que o ângulo entre a linha da pipa e a rua era de 60 graus. E como mostra a figura, calcule então a altura do poste. Nós queremos então calcular a altura do poste. Podemos chamar aqui de x. E sabemos que esse ângulo aqui é de 60 graus. Então, aqui, em relação a alfa, nós temos aqui a nossa hipotenusa, aqui é o cateto oposto e aqui o cateto adjacente. Temos o valor do cosseno, do ângulo que é de 60 graus, então nós podemos encontrar aqui o nosso cosseno do ângulo. Nosso cosseno do ângulo, então, vai ser o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, para a gente encontrar, assim, o valor da nossa hipotenusa. Então, cosseno de 60 vai ser igual a 6 dividido por x. Então, cosseno de 60, nós sabemos que
pela nossa tabela lá, ele é meio. Isso vai ser igual a 6 dividido por x. Então, x vai ser igual a 12. Vamos ver agora, então, o círculo trigonométrico. No círculo trigonométrico, temos arcos que realizam mais de uma volta, considerando o intervalo do círculo, que é 0 a 2π. Por exemplo, o arco dado pelo número real x igual a 5π dividido por 2, quando desmembramos, temos que x é igual a 5π dividido por 2, que é igual a 4π dividido por 2 mais π dividido por 2. Isso é igual a 2π mais π dividido por 2. Note que o arco dá uma volta completa é igual a 2π, que é o mesmo que dizer que é 2 vezes 180, que é igual a 360. Mas o percurso de 1/4 de uma volta é a metade de π, que é igual a 180. Podemos associar o número π ao ponto P da figura ou uma imagem qualquer. Veremos agora algumas funções periódicas. As funções periódicas são funções que possuem um componente periódico, ou seja, ocorrem em determinado intervalo de tempo. O período correspondente ao menor intervalo de tempo em que acontece a repetição de um determinado fenômeno, ou uma função, f de A em B, é periódica se existe um número real positivo P, em que f de x é igual a f de x mais P. O menor valor positivo de P é chamado de período de f. Note que as funções trigonométricas são exemplos de funções periódicas, visto que apresentam certos fenômenos periódicos. A função seno é uma função periódica e seu período é 2π, e ela é expressa por f de x igual a seno de x. No círculo trigonométrico, o sinal da função seno é positivo quando x pertence ao primeiro e segundo quadrante. Já o terceiro e quarto quadrante, o sinal é negativo. Além disso, no primeiro e no quarto quadrante, a função f é crescente. Já no segundo e no terceiro quadrante, a função f é decrescente. O domínio e contradomínio da função seno são iguais ao conjunto dos números reais, ou seja, ela está definida para todos os valores reais do domínio. Já o conjunto imagem da função seno é representado no intervalo de -1 a 1. Esse intervalo aqui. Em relação à simetria, a função seno é uma função ímpar, então, seno de menos x é igual a menos seno de x. O gráfico da função seno, de f de x igual a seno de x, é uma curva chamada de senoide. Outra função é a função cosseno. A função cosseno é uma função periódica e seu período é 2π. Ela é expressa por f de x igual a cosseno de x. No círculo trigonométrico, o sinal da função cosseno é positivo quando x pertence ao primeiro e ao quarto quadrante. Já o segundo e terceiro quadrante, o sinal é negativo. Além disso, no primeiro e no segundo quadrante, a função f é decrescente. Já no terceiro e no quarto quadrante, a função f é crescente. O domínio e contradomínio da função cosseno são iguais ao conjunto dos números reais. Ou seja, ela está definida para todos os valores do conjunto dos números reais. Já o conjunto da imagem da função cosseno corresponde ao intervalo real de -1 a 1, assim como da função seno, que vimos. Em relação à simetria da função cosseno, é uma função par, pois cosseno de menos x é igual a cosseno de x. E é uma curva chamada de cossenoide. A função tangente é uma função periódica e seu período é π. Ela é expressa por uma função f de x igual a
tangente de x. E o domínio da função tangente é o conjunto dos números reais, onde x é diferente de π sobre 2 mais uma constante multiplicada por π, onde k pertence ao conjunto dos números inteiros. Assim, não definimos a tangente de x se x for igual a π dividido por 2 mais kπ. Já o conjunto da imagem da função tangente corresponde ao conjunto dos números reais. Em relação à simetria, a função tangente é uma função ímpar, pois a tangente de menos x é igual a menos tangente de menos x. E o gráfico da função tangente, f de x igual a tangente de x, é uma curva chamada de tangenoide. Vamos ver, então, um exemplo. Faça o gráfico da função f de x igual a y, que é igual a 5 mais 3, que multiplica cosseno de 4x menos 7. Para a gente encontrar a imagem dessa função, nós temos aqui 5 mais 3 cosseno de 4x menos 7. Então, a primeira coisa que iremos fazer é, ela tem esse intervalo aqui, que vai de mais 5 a mais 5. E aqui, de menos 3 a mais 3. Então, a imagem dela aqui vai ser de 2 a 8. Essa vai ser a nossa imagem da função. Uma vez que encontramos a imagem, então vamos encontrar os pontos do gráfico da função. Primeiro, então, vamos fazer esse arco aqui do cosseno como um alfa. Então, alfa vai ser igual a 4x menos 7. Isso daí, então, nós teremos um lado aqui apenas para o cosseno de 4x menos 7. Aqui para o nosso x. Aqui, então, para toda a nossa função, que é 5 mais 3, que multiplica o cosseno de 4x menos 7. Bem, vamos fazer, então, alfa igual a zero. Se meu alfa é igual a zero, quem que vai ser o meu x? Quando alfa é igual a zero, eu tenho aqui, se alfa é igual a zero, então, eu vou ter 0 é igual a 4x menos 7. Então, 4x é igual a 7. Meu x, então, ele vai ser 7 quartos. Então, esse é o valor do meu x. X vai ser 7 quartos. E o meu cosseno de 0 vai ser 1. O cosseno de alfa ali vai ser 1. Então, aqui, nós temos que 5 mais o cosseno ali deu 1, 5 mais 3 vezes 1 vai ser 8. Quando o meu alfa é π sobre 2. Então, de novo, aqui nós teremos que agora o nosso alfa é igual a π sobre 2. Então, π sobre 2 vai ser igual a 4x menos 7. Então, π sobre 2 mais 7 vai ser igual a 4x. Π mais 14, dividido por 2, é igual a x. O 4 ele está aqui, vai passar multiplicando, então. Então, nós vamos ter aqui, que é π mais 14, dividido por 8, porque o 4 passou multiplicando, certo? Então, nosso x, ele será π mais 14 dividido por 8. Nosso cosseno de π sobre 2 é 0. E aqui, então, 5 mais 3 vezes 0 é o próprio 5. Outro valor que nós podemos ter, então, vai ser de π. Cosseno de π é menos 1.
quando substituímos novamente, nós vamos ter o valor de x. O valor de x vai ser π mais 7, todo mundo dividido por 4. 5 vezes 3 menos 1 vai ser igual a 2. Cosseno de 3π dividido por 2. Cosseno de 3π dividido por 2 é 0. O valor de x vai ser 3π mais 14 dividido por 8. E o valor aqui de 5 vezes 3 vezes 0 vai ser o próprio 5. Nosso último ponto vai ser 2π. Cosseno de 2π é 1. Substituindo lá o x, nós vamos ter, então, 2π mais 7 dividido por 4. E aqui, quando substituímos, 5 mais 3 vezes 1 vai ser 8. Então, aí terminamos a nossa tabela. Bem, primeira coisa, então, que a gente precisaria para a nossa tabela era encontrar os nossos valores de x e o nosso valor de y, que nós chamamos aqui a nossa última coluna, para, então, resolver o nosso gráfico, para poder fazer o esboço, certo? Vamos lá, então. Então, aqui nós sabemos que é o x, aqui é o y, que são os resultados que encontramos. Do y nós encontramos, então, o resultado foi 5, 2 e 8. Então, teremos que ir aqui até o 8. O primeiro valor de x que nós encontramos foi 7 quartos. Depois nós encontramos, então, π mais 14 dividido por 8. π mais 7 dividido por 4. 3π mais 14 dividido por 8. E 2π mais 7 dividido por 4. Vamos fazer as correspondências de cada um. Então, no 7 quartos, ele correspondeu ao valor 8. π mais 14 dividido por 8, ele correspondeu ao valor 5 em y, certo? π mais 7 dividido por 4 correspondeu ao nosso valor 2. 3π mais 14 dividido por 8 correspondeu ao nosso valor, mais uma vez, 5. E 2π mais 7 dividido por 4 correspondeu ao valor 8. Feito isso, então, nós iremos apenas ligar os pontinhos e teremos já o nosso gráfico, certo? Então, o nosso gráfico, ele é dessa forma, onde a nossa imagem é de 2 a 8 e o nosso período é 2π. Bem, com isso encerramos o assunto da nossa segunda videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que tenham absorvido ao menos um pouco do que vimos aqui hoje. Lembrem-se de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. E não esqueçam dos estudos da apostila. Por enquanto é só, bons estudos e até a próxima.